Olá, graças e paz. Mais um quadro do nosso Café com Reflexão. E na ministração passada ainda falei para vocês dos 3 períodos da igreja mesmo, dentro da história, né? Da pré-modernidade, da modernidade e da pós-modernidade. Então a pré-modernidade, Deus é o centro, a modernidade, o homem é o centro, e quando a gente chega na pós-modernidade não tem centro. Com isso, falei para vocês que foi um período do tempo é um período do tempo mais fértil para se evangelizar, mas também é um período do tempo mais crítico também acerca da veracidade, ou da fidelidade, ou da ortodoxia cristã, não é? E eu queria trazer como referência bíblica para vocês, meditando com vocês também nesta manhã, Filipenses capítulo 3, versículo 19, que diz assim: o fim destas pessoas é a perdição, o Deus deles é o estômago, em outra versão é o ventre, e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. E com isso a gente vai chegar dentro de um conceito crítico também da história, porque se falar, bom, e a igreja hoje, ela logrou êxito? Eu diria que a resposta, ela tem 2 verdades. A primeira verdade é que, de fato, a igreja, ela cresceu bastante. A igreja hoje, ela é alguma coisa fenomenal, que do ponto de vista do livro de Apocalipse mesmo, a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia, o próprio Jesus, ele está falando e dizes que não necessita de nada porque estou enriquecida, tenho vestes e tenho ouro, né? E vejo bem, porém eu te digo que tu és pobre, miserável, cega e nu. Conselho que de mim compres ouro refinado. Agora, por que isto, irmãos? Porque a gente chega no contexto da igreja em que a igreja ela saiu da sua centralidade bíblica para a centralidade de militância. E quando eu falo militância, não estou falando militância do evangelho, mas militância do ponto de vista ativista. Porque a gente pega a igreja evangélica dentro de vários padrões hoje. Existe a igreja que já é declaradamente a proclamadora de um evangelho estritamente liberal, que a gente chama de atendendo a todas as verdades de todos os segmentos. Então, a igreja cujos pastores já fizeram opção mesmo de um relacionamento homossexual, e em detrimento disso também, a gente vai pegar aqui este conceito da moral bíblica que está sendo relativizada, a ética bíblica que está sendo relativizada, e a própria Bíblia mesmo, ninguém compreende ou busca compreender a Bíblia como um todo, do início ao fim, como uma carta de amor que Deus escreve para com a humanidade, mas os homens se apegam a versículos isolados para testarem os seus conceitos, seus preceitos, seus dogmas, e assim a igreja hoje ela caminha dentro desse ponto de vista, de um lado, com toda a possibilidade de uma boa evangelização, porque o homem carece de uma verdade espiritual, e de outro lado, esta boa evangelização ela se banaliza e se torna mal, porque você vai falar para o homem aquilo que ele quer ouvir, não é? Então você não vai falar de pecado como pecado, você não vai falar de perdição eterna como perdição eterna, você não vai falar de inferno como uma verdade escatológica, mas você vai falar do aqui e do agora. Você vai falar que Deus é amor, você vai falar que Deus ama, e se Deus ama, logo aceita todos. A gente compreende o aspecto natural de Deus, que é amor, né? Mas este aspecto também não aponta mais o conceito de que também Deus, pelo seu amor, ele é justiça, ele é fogo consumidor. E a igreja deixou de ser igreja para ser alguma coisa de entretenimento,
em que, dependendo das igrejas ou local que você for para assistir um culto no final de tarde, no domingo, início de noite, por exemplo, você vai chegar em alguns locais que você vai pensar que está entrando dentro de uma boate ou dentro de um outro segmento qualquer, porque tudo que não se propõe com muita seriedade é a palavra de Deus. E assim, pela minha idade mesmo, eu passei deste período do fim da modernidade para o início da pós-modernidade, e quando eu aceitei a fé cristã como realidade de vida e de salvação mesmo, Jesus como Salvador da minha vida, a proposta para aquele contexto é que, se você não tivesse como levar uma pessoa para a sua igreja em detrimento da distância de uma igreja mesmo, se falava do amor de Jesus e isto era natural, todos falavam do amor de Jesus com muita ênfase, com muita veracidade. Então você falava para a pessoa que você tinha evangelizado: olha, procura uma igreja mais próxima da sua casa. E era muito comum também essa pessoa, já impactada pela ação e pelo poder do Espírito Santo, procurar sim uma igreja que estivesse mais próxima da sua casa. Mas, segundo o pastor Augusto Nicodemos, um pastor presbiteriano, ele traz um conceito que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte, que no passado, quando você ganhava uma pessoa para o Evangelho, para Jesus, você falava para ele: procure uma igreja mais próxima da sua casa. Agora, hoje, quando você alcança uma pessoa para o Evangelho, você tem que mudar um pouco a história, porque você tem que falar para ele, a semântica, né? Porque o que você tem que transmitir, o que você vai falar para ele agora, procure uma igreja mais próximo da sua Bíblia. Porque a Bíblia, ela ficou multifacetada. Ela não é, nesse conceito, a palavra de Deus de início ao fim, mas do ponto de vista de alguns, ela contém a palavra de Deus. E com isto a gente vai percebendo a ruptura da fé cristã e o empobrecimento do evangelho não da evangelização, mas do evangelho como palavra de salvação, e a possibilidade de o homem, mesmo em pleno período em que não se tem centro e que o povo está carente de Deus, a possibilidade de o homem, ao invés de estar anunciando e proclamando salvação, o homem está inventando modas, líderes, pastores, inventando moda, prometendo coisas que Deus não prometeu, e buscando em si a autoridade que Deus nunca deu também. E com isto o homem, ele ficou, de um ponto de vista que eu gosto muito de usar para com a igreja local, o homem ficou ensimesmado, ou seja, cheio de si. Enquanto Jesus propõe: sem mim nada podeis fazer, hoje a gente ouve uma mensagem totalmente oposta do líder. Então o líder que está propondo: sem mim nada podeis fazer. Ainda em rede social aí, no YouTube, vendo vídeo de YouTube, um pastor, ele acorda e ele fala que naquele dia ele estava acordando e ele estava se sentindo mais justo do que Cristo. Um outro que faz uma interpretação equivocada da Bíblia, quando o próprio Jesus está falando: vós, não diz na vossa lei, vós sois deuses, falando que nós somos pequenos deuses. Outro trazendo uma afirmação totalmente equivocada de que lá no início da fé cristã, mesmo, Deus se fez homem para que os homens pudessem se tornarem deuses. E com isto, o Filho de Deus fez homem para que os homens pudessem se tornarem filhos de Deus. Caiu drasticamente do conceito, para este conceito do Deus que se fez homem para que os homens pudessem se fazer Deus. E o que a gente vai perceber é que este povo que vem trazendo esta mensagem adulterada, falsificada, que atende mais os seus ideais, a sua ideologia, mais o seu ponto de vista, pega a Bíblia não para perceber o que Deus quer falar, mas para pegar o seu ponto de vista. Aí Paulo já estava ciente bem disto pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem inspira mesmo Paulo a escrever, e ele diz: porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem
como inimigos da cruz. E depois ele diz: o fim destas pessoas é a perdição, e o Deus deles é o estômago. E o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E a gente está percebendo as pessoas vendendo a possibilidade de um homem poder conquistar cada vez mais possibilidades neste campo terreno. Eles se preocupam apenas com aquilo que é terreno. Então, vem fazer campanha da prosperidade, vem fazer campanha do sal grosso, vem fazer campanha do óleo ungido. Indo à igreja aqui mesmo no centro de Goiânia, propôs, vem para a campanha, porque hoje é o casamento de Deus com o seu povo, não é? Coisa ridícula, coisa absurda, coisa nefasta, profana, que tem levado pessoas a compreenderem mais a ostentação do seu orgulho do que a simplicidade do Evangelho, e com isso a fé cristã tem perdido muito, a fé cristã tem tido um retrocesso. Isso significa que toda a igreja pereceu? Não, pelo contrário. Homens fiéis sempre existiram em toda a narrativa bíblica e não vai ser diferente. Homens fiéis ainda existem dentro deste nosso tempo, que prega a veracidade da palavra de Deus, que de fato foram atestados como ministros de Cristo para proclamar a salvação e anunciar aos perdidos que ainda há uma outra possibilidade fora destas promessas que ostenta e que traz mais a satisfação do ego do que a satisfação do Espírito Santo, que traz mais uma promessa de permanência materialista, de fundamentos que ostentam para o contexto apenas deste mundo terreno e que esquece de uma pátria de fundamentos chamado vida eterna, céus. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Com isto eu quero chamá-los a refletirem bastante sobre a vida da igreja, mas sobretudo onde você se enquadra neste processo. A igreja já não é mais o centro, então Deus não é o centro, mas a igreja ainda tem a verdade do Evangelho, ela pode proclamar isto, e se você tiver que falar para qualquer militância, seja esta militância do ponto de vista abortista, feminista, seja esta militância LGBTI e assim por diante, tiver que falar que eles estão errados, fala abertamente, não tenha medo não. Não, mas a gente tem medo de ir para a cadeia. A gente só tem que escolher o tipo de sacrifício que a gente vai glorificar o nome de Jesus, é o que Paulo está falando. E, sobretudo, a fé está sendo profanada. E na nossa própria Constituição brasileira, no 5º artigo, que é o mais extenso mesmo, não se pode profanar uma fé que é reconhecida juridicamente no país, na nação, nosso Brasil. E a nossa fé está sendo profanada por um bocado de circunstâncias e ações de homens que não conhecem a Deus e de homens que supostamente conhecem a Deus e que vêm fazendo loucura no nome de Deus. E Deus está falando, olha, nem conheço esse povo, não estou no meio deles. E com isso eu quero deixar esta palavra de reflexão para cada um de vocês, propondo o Evangelho do Senhor Jesus ainda é o mesmo, e é Paulo falando, Romanos capítulo 1, versículo 16, né? Quero até ler esta referência para vocês, para que a gente possa findar esta reflexão de hoje, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Com isto, quero deixar aí para vocês
Beijo no coração, beijo na alma, fiquem na paz e compreendam, vocês são responsáveis para trazer a centralidade do Evangelho para a vida de pessoas que carecem e que perecem neste mundo. Fiquem na paz, amados.